Urgente! Há indícios de lavagem de dinheiro no contrato da esposa de Moraes, diz o relator de CPI. Senta que essa notícia aqui é bombástica. Acabou de sair agorinha na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. Olha aqui comigo. Master, relator de CPI vê suspeita de lavagem de dinheiro em contrato com mulher de Moraes. Gente, vocês não têm noção do quanto essa notícia é importante. Eu vou explicar para vocês. Olha aqui comigo. O relator da CPI do crime organizado no Senado Federal, Alessandro Vieira, sustenta que há fundadas suspeitas de que o contrato de 129 milhões de reais entre Banco Master e escritório de Viviane Barsi Moraes, mulher de ministro do STF Moraes, seja produto direto da lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Gente, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Suspeitas de que a esposa de um dos mais poderosos ministros do Supremo está lavando dinheiro para o crime organizado. O senador Alessandro Vieira é delegado de polícia. É uma das vozes mais firmes contra o crime no Congresso e ele quer descobrir isso. E é por esse motivo que ele pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do escritório Barsi Moraes. E você tem noção o que isso significa? Gente, vai ser exposta toda a vida dos Moraes, inclusive do Alexandre Moraes. E se teve algum outro rolo no passado, ele vai vir à tona também. Gente, isso aqui é a revelação do século. Olha aqui, ó. Vieira também pediu a convocação da Viviane na comissão e a retirada dos sigilos de outro escritório mantido por ela, o Barsi, e da empresa Alex Institutos Jurídicos de Estudos Jurídicos, que, como mostramos no blog, é dona de imóveis e carros de luxo da família Moraes. Gente, vocês têm noção disso aqui, ó? Convocação da Viviane na comissão. Se ela for convocada, ela vai ter que falar dos serviços que foram prestados, ou talvez que não tenham sido prestados. Vai ser uma exposição como a gente nunca viu na história de uma família de um ministro do Supremo. Agora, para que isso aconteça, esses requerimentos precisam ser aprovados pela maioria do colegiado, que é formado de 11 senadores. O presidente é um petista, o senador Fabiano Contarato, e o vice é o general Hamilton Mourão, de direita. E embora o Contarato aí seja de esquerda, quando eu olho para as pessoas de esquerda, ele é uma das pessoas de esquerda que tem uma reputação um pouco melhor do que as outras, tá? Ele é uma pessoa aí que tem uma credibilidade, tem um nome a se honrar, a valorizar. Sabe que outros não estão nem aí, ou estão envolvidos em escândalos, ou já praticaram, ou os fins justificam os meios, mas do Contarato a gente pode esperar um pouco mais, tá? E o Hamilton Mourão é alguém de direita, do exército, sempre foi lei e ordem e deve apoiar isso aqui. Então agora é a hora da verdade. Vão ter os senadores a coragem necessária para ordenar a quebra do sigilo da esposa de Moraes e dos seus negócios? Agora olha aqui como que o senador Alessandro Vieira ele chegou a essa conclusão toda aqui no requerimento dele. A engenharia financeira desvelada aponta que fundos de investimentos geridos pela REAG captavam recursos da facção criminosa e os internalizavam no Banco Master através da compra massiva de CDBs. Desse modo, há fundadas suspeitas de que os 129 milhões de reais devidos a Barsi de Moraes Sociedade de Advogados não constituiriam uma mera receita operacional de uma instituição financeira lícita, mas sim o produto direto da lavagem de dinheiro, apontou o MDBista. Ou seja, o que o senador está dizendo aqui é que o Banco Master praticava vários crimes contra o sistema financeiro nacional, e com o produto desses crimes, que viriam inclusive de crime organizado, o dinheiro oriundo das fraudes bancárias, o dinheiro aplicado e oriundo do crime organizado, aí com isso o Master pagava o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O contrato a peso de ouro, o maior do qual já se ouviu falar na história da República, de 129 milhões de reais, teria sido pago com dinheiro do crime. E o senador aponta os motivos para isso. Ainda na avaliação do senador, o pagamento de 129 milhões pelos serviços advocatícios desafia a lógica econômica de mercado e representa uma anomalia econômica pela sua nítida desproporção de valor. Cifras dessa magnitude são raras até para bancas globais em casos de fusões multibilionárias, observa Vieira ao defender a quebra dos sigilos. Gente, eu trabalhei 18 anos como procurador da República e eu nunca ouvi falar de escritórios de advocacia com contratos de honorários desse valor. Eu tenho amigos também de grandes escritórios de São Paulo que jamais viram um contrato desse tamanho. E a esposa do Moraes, uma advogada desconhecida, sem títulos de mestrado, doutorado, sem atuação renomada, leva um contrato desses? E é por isso que o senador ele quer convocar a Viviane Barsi, para que ela se explique perante a CPI do Senado sobre esse contrato. E se a convocação for aprovada pelo colegiado, já era. Ela é obrigatória e a Viviane vai ter que cumprir. E mais,
O senador mostra ainda que um dos escritórios da Viviane pode ser de fachada, porque ele foi aberto apenas 2 meses antes do colapso do Master. Dá uma olhadinha nesse trecho. A criação de uma nova pessoa jurídica às vésperas do colapso do banco pagador levanta a suspeita veemente de uma manobra de estratificação ou blindagem patrimonial. A direita precisa apoiar esses requerimentos do senador Alessandro Vieira, especialmente a direita no Senado. Entendam, tem 3 investigações no Congresso que podem atingir o Master. CPMI do INSS, que também focou no Master. CPI do crime organizado, que é só do Senado. A outra é geral, é mista, do Senado e da Câmara. E agora a que está para ser instalada, a CPMI do Banco Master. Nunca o STF viveu um escândalo ético tão grande, nem o povo brasileiro mereceu tanto respostas, e eu nunca vi na minha história uma família de ministros do Supremo tão exposta. Agora a pergunta que fica é, como é que o STF vai querer retalhar o senador Alessandro Vieira, hein? O Alessandro Vieira ele tem uma reputação de ser uma pessoa correta, sem rabos presos, e não é da direita que tem sido perseguida ao longo dos últimos anos. Então, como é que o STF vai retalhar, hein? E agora, STF, como é que vai ser?